Senhor, nós viemos aqui ouvir a sua voz, Senhor. A única voz que deve ser ouvida nesse lugar, o único nome que deve ser exaltado nesse lugar é o Senhor, porque o Senhor é Deus. E o seu ousado amor nos alcançou, nos ofereceu um amor que nós nunca faremos por merecer, mas o Senhor nos oferece esse amor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom, tem sido tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas
és digno de glória, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Todos os anjos, todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és digno de glória. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória, cantem na sua casa, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro, Senhor. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Meus lábios te louvam, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Tu és digno de honra, de glória, de louvores, de toda adoração. Este culto, essa celebração é para o Senhor, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, fala conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados e que o seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para receber a tua palavra. Tem misericórdia, fala através da minha vida, Senhor. Eu sou um servo seu, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E que o seu nome, importa que o seu nome cresça, e que o meu nome, que o nome de qualquer um de nós diminua. O Senhor é que deve ser exaltado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a graça e paz mais uma vez. É uma noite muito especial.
E antes de nós iniciarmos esse tempo de reflexão na palavra do Senhor, sempre lembro vocês das atividades da igreja. Na quarta pela manhã, 7 horas da manhã, pelo Facebook, nós temos o nosso Alvorada no Altar, sempre uma palavra de encontro ao nosso coração. Na última quarta nós falamos de jejuar. Essa semana tem mais uma palavra especial para você. Então, 7 horas da manhã, acorde cedinho, faça seu café, acorde 6h30 mais ou menos, tome seu café. Entre na internet, no Facebook, através do seu celular, do seu dispositivo eletrônico, do seu computador, e participe conosco. São 20, 25 minutos entre todo esse tempo, para você refletir na palavra do Senhor e ter um tempo de oração. Você pode colocar nos comentários durante a Alvorada no Altar o seu pedido de oração. Também na quarta noite, 8 da noite, nós temos os pequenos grupos no Zoom, pela plataforma Zoom. Temos pequenos grupos tanto aqui em Jandaia como em Cambira, quanto em Cambira. Então, irmãos e irmãs, participem. Vocês que não têm participado, clique no link lá e participe. Participe de uma sala do encontro de pequeno grupo. Essa semana nós ouvimos falar sobre a empatia. Foi bastante interessante. Cada encontro, um momento de comunhão, de rever os irmãos. Temos na quinta-feira, Entre Amigos e Irmãos, às 19 horas, sempre um convidado falando de um assunto importante do momento. Então também esse pelo Facebook, participe. Semana que passou falamos sobre alegria, já falamos em outros encontros sobre perdão, sobre ansiedade, sobre finanças, sobre perseverança, sobre fé. Então tivemos vários assuntos interessantes. A semana tem mais um, aguarde, quinta às 19 horas e todo domingo às 9h30, aliás às 19h30, nós temos esse culto que você está participando hoje à noite. Amém? Compartilhe esse vídeo, dá tempo ainda, compartilhe para que outra pessoa receba, aprenda mais da palavra do Senhor. De repente aquela pessoa que você gostaria que ouvisse sobre Jesus, conhecesse a Jesus de perto, é o tempo dela ouvir agora. Hoje é o dia, hoje é o dia. O tema de hoje, meu irmão, minha irmã, o tema de hoje é intolerância ou tolerância. O mundo mudou, mas Deus não mudou. Você está vendo aí na tela, intolerância, o mundo mudou, mas Deus não mudou. Há uns 2 anos e meio atrás, eu preguei um sermão como este aqui na igreja, acho que o Marcos se lembra disso. Falei sobre intolerância naquele momento, e eu penso que é uma palavra que não sai dos destaques do nosso dia a dia. Nós temos ouvido essa palavra, que está na moda hoje em dia, a palavra tolerância ou intolerância, e é um ótimo conceito, mas as pessoas têm tentado estender a aplicabilidade dessa palavra a áreas das nossas vidas, nas quais não é recomendável usar essa palavra, a palavra tolerância. Eu não sei se você sabe o que significa essa palavra, mas o termo tolerante significa liberal, mente aberta, disposto a aceitar crenças que são opostas às suas convicções. Significa também indulgente com algo não totalmente aprovado. Então, esse tema é muito importante para você entender. Vivemos num momento em que se fala tanto de tolerância e de intolerância. Nós vivemos num tempo de tanta polarização, que é importante nós como cristãos, que cremos nas Escrituras, que cremos na palavra do Senhor, pensarmos a respeito desse tema tão importante que é a questão da tolerância. Em certo sentido, meu irmão, minha irmã, ser tolerante implica comprometer as nossas convicções e ceder terreno a questões importantes da nossa vida. Chega um momento que a tolerância chega a tal ponto que ela deixa de ser algo recomendado para ser um pecado. Então é muito importante ver na sua vida e na nossa vida até que ponto nós somos tolerantes com alguns valores que nós temos. O excesso de tolerância em questões morais nos deixou como cristãos frouxos, fracos e muitas vezes sem convicção de valores. Nos tornamos muitas vezes, com o decorrer do tempo, tolerantes com o divórcio, com o abuso do álcool, com a delinquência, com a impiedade nos altos escalões, nós vemos aí nos poderes, com a imoralidade. Tornamos-nos tolerantes demais com a incredulidade. Muitos cristãos ultimamente se dizem cristãos, mas estão incrédulos, em dúvida.
Então é hora de nós pensarmos a respeito de até que ponto devemos ser tolerantes com relação às nossas convicções. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, há uma clara tolerância em relação à fraqueza de caráter. Há coisas que nós não tolerávamos em nós mesmos e nas pessoas, que nós não tolerávamos, que agora nós toleramos, que não deveríamos concordar com determinadas coisas. Há uma clara tolerância, como eu disse, em relação à fraqueza de caráter e à permissividade moral, característica da nossa época que nós vivemos, da época que nós vivemos. Tiraram, agora falando como cristãos, meu irmão, se você não é cristão, você é muito bem-vindo também. Mas como cristãos, nós vemos que tiraram as nossas convicções, esvaziaram as nossas crenças e nos despojaram da nossa fé. O liberalismo tem tomado conta de muitos templos e muitas igrejas. E Jesus sempre disse que o caminho é estreito. E eu quero pensar com vocês algumas coisas nessa introdução, nessa guisa de introdução. A ciência, meu irmão, exige intransigência. Eu não sei se você sabe, não há espaço para tolerância num laboratório. Eu me lembro quando eu estava na escola, esses dias atrás, estive conversando com a minha filha, Melina, que está estudando, tem feito vestibular. Nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, lá em Química, não sei se você estudou isso, a água ferve sempre a 100 graus Celsius, ao nível do mar. Nunca 90 e nem 120. E sempre a 100 graus. E ela congela a 0 graus, não a menos 5 graus ou 1 grau. Os corpos pesados, mais pesados do que o ar, são sempre atraídos para o centro da Terra. Se não houver nada que sustente esses corpos, eles sempre vão cair, eles nunca vão subir. E talvez isso imponha um limite muito rigoroso, mas é a lei da gravidade, a lei da gravitação universal de Newton. Ela determina que seja dessa maneira, e a ciência é rigorosa, é assim. Se eu pegar esse celular e soltá-lo, ele não vai voar, ele não vai ficar parado aqui no ar, ele vai cair por causa que ele é mais pesado do que o lugar que ele está, ele é atraído, ele vai cair, a lei da gravidade. A matemática, por exemplo, meu irmão, minha irmã, 2 mais 2 são o quê? Já sabe ou não? 4, não é 3,5. Pode parecer rigoroso para você, mas a matemática não é liberal. Na geometria, também não há liberalidade. Ela diz que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Sempre será, né, Márcio? Sempre será uma reta. Isso parece muito dogmático e rígido, meu irmão, mas a geometria é intolerante com relação a essas coisas. Ela não muda. Se você pegar uma bússola no seu celular, você deve ter, muitos celulares têm. Você vai ver que ela sempre vai apontar a setinha dela sempre para o norte magnético. Você pode virar o seu celular que a setinha vai continuar apontando para o norte. Ela é inflexível. A bússola não tem mesmo uma mente aberta, como muitos têm. Se ela tivesse mente aberta, ou se ela mudasse conforme você mexe, todos os navios, todos os aviões estariam em perigo. Quanto tempo navios foram guiados por bússolas? Se você perguntar para uma pessoa, se você tiver fazer uma viagem e não tiver o seu GPS, por algum motivo, e você chega em alguma cidade, você fala, para onde eu vou, para que lugar eu vou, qual o caminho que eu tomo para ir para determinado lugar, e a pessoa responder para você, pode pegar qualquer um, todos eles vão até lá. Você vai pensar que essa pessoa é louca, mentirosa, mas por incrível que pareça, muita gente pensa que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem, faça o melhor, seja honesto, seja sincero e você vai para o céu. No entanto, meu irmão, minha irmã, Jesus que veio do céu para a terra e depois voltou para o céu, e que conhecia o caminho melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também disse lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14, que também vai ser projetado na tela, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta
e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus era rigoroso quanto ao caminho da salvação. Ele mesmo era o próprio caminho. Ele mesmo disse claramente que havia 2 caminhos. Um deles, como acabamos de ler em Mateus 7, largo, sem fé, sem convicções, sem padrões morais, é o caminho fácil, popular, despreocupado, é o caminho escolhido pela grande maioria das pessoas, o caminho das massas, o caminho do mundo. E Jesus disse que são muitos os que entram por esse caminho largo, fácil, mas também ele afirmou que essa estrada, embora fácil, popular, cheia de gente, leva à destruição. E numa intolerância amorosa e compassiva, Jesus declara: entrem pela porta estreita, pois é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Relembro que eu acabei de dizer. Próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em certas coisas Jesus era intolerante, meu irmão. Essa palavra pode ser muito forte para você, de repente, dependendo do contexto em que você vive e das questões que você lida. Mas Jesus tinha a intolerância de um piloto. Eu achei bastante interessante essa comparação. Jesus tinha a intolerância de um piloto de avião que conduz o seu avião no meio de uma tempestade, sabendo que um único erro, uma pequena margem de condescendência, pode matar todos que estão a bordo. Quando nós estivermos prestes a aterrissar no grande aeroporto do céu, meu irmão, minha irmã, eu não quero saber de flexibilidade. Eu não quero sair do curso. E mesmo que eu seja considerado intolerante aqui por alguns conceitos e valores que eu tenho como cristão, e devo de fato ter, eu quero estar certo de ter um pouso seguro quando eu chegar nas alturas com o Senhor e ser muito bem recebido lá. Cristo era tão intolerante com a condição de perdição minha e sua, do ser humano, que ele deixou o seu trono lá no céu, na glória, seu trono exaltado no céu. Ele tomou a forma de um homem, ele se humilhou, ele se esvaziou da sua deidade, e ele sofreu nas mãos dos homens perversos, e morreu numa cruz, para comprar a minha e a sua redenção. A situação nossa de ser humano, era tão séria, que ele não podia tratá-la com negligência. Com amor que era próprio dele, Jesus não poderia ser complacente com o mundo escravizado no pecado, nos apetites, nos prazeres, no egocentrismo. As Escrituras registram, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu e você estávamos destituídos da glória de Deus. Destituídos, distantes, longes, condenados. Também no livro de Romanos, agora em Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi tão intolerante, meu irmão, com a nossa condição de pecador, com a perdição do mundo, que ele veio e se entregou por mim e por você. Depois de pagar um preço tão alto, Jesus não podia ser tolerante com a indiferença humana em relação a ele e a redenção que ele ofereceu. Então, andando com seus discípulos lá em Mateus capítulo 12, verso 30, ele disse assim: aquele que não está comigo, está contra mim. Não sei se para você essa frase é forte. E ainda ele disse lá em João capítulo 3, verso 36, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus falou a respeito de 2 caminhos
2 reinos, 2 senhores, 2 recompensas e 2 eternidades. Em Mateus capítulo 6, verso 24, ele disse assim: vocês não podem servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós podemos escolher a quem nós vamos servir, mas a alternativa a escolher Jesus, a outra alternativa nos leva à destruição certa, meu irmão. Cristo disse isso. O caminho largo, o caminho fácil, o caminho popular leva à morte e à destruição. Só o caminho da cruz nos leva de volta para casa, para onde Deus está, para onde Jesus foi nos preparar lugar. A atitude tolerante que a maioria das pessoas tem em relação ao Evangelho de Jesus pode ser comparada a um homem que torce por 2 times rivais. Já imaginou o mesmo homem torcer por Palmeiras e por Corinthians? Seria impossível alguém que não tem lealdade por nenhum dos times realmente se envolver no jogo e torcer. Torcedores de times rivais são intolerantes ao outro. Jesus Cristo disse em Mateus 6, 24: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E um dos pecados da nossa época, meu irmão, minha irmã, é o pecado da transigência. Guarda essa palavra. Talvez você não saiba o significado. Transigência quer dizer aquele que acaba por ceder às vontades ou exigências de outra pessoa. Ele cede, deixa as suas convicções, seus valores, e cede às vontades do momento, do ambiente, do meio em que ele vive, ou das pessoas com quem ele convive. Ele abre mão dos seus valores. Nós vivemos hoje, muita gente cai nesse pecado, da transigência. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de mais gente que se levante e diga com ousadia, como Josué disse no meio de todo aquele povo de Israel, lá em Josué 24:15, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa, e minha família, serviremos ao Senhor. É hora de nós posicionarmos e termos bem claramente em quem nós cremos. Só há 2 caminhos, só há 2 lugares na eternidade, só há 2 destinos. E eu quero pensar em 3 coisas, meu irmão, minha irmã, em que Jesus de fato era intolerante. Em algumas coisas Jesus era intolerante. E eu quero que você acompanhe comigo o meu raciocínio. A primeira coisa que Jesus era intolerante era com a hipocrisia. Jesus era intolerante com a hipocrisia. Eu não sei se você já estudou as Escrituras, mas se você não estudou, estude, leia os Evangelhos, você vai perceber como Jesus era incisivo. Jesus pronunciou mais ais sobre os fariseus, sobre os religiosos da época, do que sobre qualquer outra seita da época. Aqueles que eram os religiosos da época, porque eles mostravam uma devoção exterior, eles se mostravam que serviam a Deus, mas isso era só exterior, era fachada, mas o interior deles estava cheio de engano, e ele chama aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles religiosos de sepulcros caiados. Não sei se você sabe o que significa caiado. Caiado significa o sepulcro caiado é aquele que é pintado por fora só de branco, mas por dentro é podre. Aparentemente é bonito, limpinho, mas por dentro é podre, por causa da hipocrisia. Mateus 23, 25, Jesus disse para os hipócritas: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Deus não tem tolerância com quem só fala, mas não faz. Ele insiste em que aqueles que confessam o nome de Jesus devem disciplinar a sua vida para agirem de acordo com a sua pregação. Precisa haver coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Precisa ter coerência entre a ortodoxia e a ortopraxia, entre o que se crê
e o que se pratica. É um desafio para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Nós sabemos muitos valores, muitas coisas que eu digo aqui para você, eu sei que você já ouviu muitas outras vezes, e eu também. É um desafio para nós vivermos o que nós cremos, e Jesus espera que a gente viva, senão nós seremos hipócritas, falsos. Existe uma música de uma banda gospel antiga, que dizia assim: o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. É preciso deixar de ser hipócrita e viver uma vida que agrade a Deus, ser coerente com o que fala, viver o que você fala. Eu achei interessante uma frase de Billy Graham, que ele diz a respeito da igreja dos cristãos. Ele diz assim, vai ser projetado na sua tela: a igreja é um palco onde todos os que atuam também professam, mas onde pouquíssimos dos que professam também atuam. Fiquei pensando nisso. A igreja é um palco onde todos os que atuam, que se envolvem, também professam, mas onde poucos dos que professam atuam. Há quem diga que de 100% dos cristãos numa igreja, dos membros, nós podemos contar com 20 que está afim mesmo, os outros 80 só querem se alimentar daquilo. São parte daqueles poucos que professam e atuam, aqueles que realmente falam e vivem o que falam. É um desafio para mim como pastor, muito grande, ser coerente com o que eu falo, viver o que eu falo. É muito difícil. O falso cristão sozinho consegue fazer muito mais para atrasar o progresso da igreja que uma dúzia de pessoas que levam Deus a sério consegue para avançar e progredir o trabalho da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus era intolerante com a falsidade, com a hipocrisia. A única recompensa, eu achei bastante interessante isto, e sério, a única recompensa da falsidade, da hipocrisia, é a destruição eterna. A hipocrisia é o único pecado que não tem recompensa aqui nessa vida. Os ladrões, por exemplo, mesmo que sejam errados no que eles estão fazendo, eles têm o produto do que eles roubam. Os assassinos têm a revanche. Os bêbados têm o estímulo que o álcool faz por eles. Os drogados têm o efeito alucinógeno que as drogas trazem para eles. O hipócrita, no entanto, não tem nada senão o desprezo dos seus vizinhos e o juízo de Deus no futuro. Ou seja, ele vive infeliz, porque ele não vive o que de fato ele é só fachada. Jesus era intolerante com a hipocrisia. Mas também, meu irmão, minha irmã, uma segunda coisa, são 3 apenas. Jesus era intolerante com o egoísmo. Jesus era intolerante com o egoísmo. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O egocentrismo hoje é a principal causa de muitos problemas que você e eu temos na vida. Por exemplo, a hipocondria. Não sei se você já ouviu essa palavra. Hipocondria é quando nós focalizamos de uma forma compulsiva no pensamento e nas preocupações sobre o nosso próprio estado de saúde. É um distúrbio mental que vem acompanhado de melancolia e depressão. É frequentemente causada por autopiedade e egocentrismo. A pessoa só pensa nela, ela tem pena dela, ela tem mania de doença. Autopiedade, autocomiseração, isso é egocentrismo. A maioria de nós sofre de miopia espiritual. Os nossos interesses, os nossos amores, as nossas energias estão muitas vezes focadas em nós mesmos. E Jesus enfatizou que seus discípulos deveriam viver de modo altruísta, não egoísta. Vivemos num mundo extremamente hedonista. O hedonista é aquele que pensa em si próprio e pensa no seu próprio prazer. Numa sociedade que cada um pensa em si próprio,
nos seus valores, nas suas coisas, nos seus sucessos, não pensam no próximo. E Jesus, certa vez, ele encontrou com o moço rico, é bastante interessante aquela história, que o moço rico fez o que é certo, até certo momento. Ele estava em dúvida, estava numa crise, e ele foi atrás de quem poderia resolver. Ele tinha uma vida, à vista da sociedade, coerente, cumpria os mandamentos, mas ele vivia aquela crise: será que eu vou para o reino dos céus? E ele vai até Jesus, vai para a pessoa certa, na hora certa, e para a única pessoa que podia dar a resposta certa para ele. E Jesus então olha para ele e fala assim: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Aí você fala: pastor, mas Jesus achava que a riqueza, que os cristãos não podem ter riquezas? Não é isso que Jesus estava condenando aqui. Jesus não estava interessado na doação dos bens daquele moço rico, mas ele estava interessado na libertação dele do egoísmo e do efeito devastador do pecado sobre a personalidade e sobre a vida dele. Ele amava mais as riquezas do que a Deus. Ele era religioso, ele não tinha entregue a sua vida, Deus não era a prioridade da vida dele. Ele foi um dos poucos que foram até Jesus e voltou pior do que foi, porque ele não aceitou a recomendação de Jesus, diferentemente de Zaqueu. É interessante, um dia nós vamos falar sobre isso, de repente num culto, a comparação entre Zaqueu e o moço rico. Ambos eram ricos, um aceitou o desafio de Jesus, recebeu Jesus na sua casa, e o outro voltou sem atender o desafio de Jesus. Jesus não estava interessado, meu irmão, no dinheiro do moço rico. Jesus foi intolerante com o egoísmo quando ele disse, lá em Mateus capítulo 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pastor, então quer dizer que eu tenho que morrer por Jesus? É preciso entender esse contexto. Quando ele fala em perder a sua vida, essa palavra vida que Jesus nos exorta a perder, tem a ver com o nosso egoísmo, em pensar em nós mesmos. É o egoísmo que vive dentro da gente, aquela velha natureza pecaminosa que está em constante conflito com Deus, nos despertando a fazer só as nossas coisas, só para os nossos deleites, para os nossos prazeres, independente dos outros e de Deus. Quando Jesus chega até os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, André também, o texto registra lá nos evangelhos que eles 4 deixaram as suas redes, mas Jesus não era contra as redes deles, Jesus não era contra a profissão deles. O que Jesus queria é que eles abandonassem aquela vida que pensava só neles, e aquela vida de trabalho que eles tinham era uma vida extremamente egocêntrica, simbolizava aquilo. Não que ele condenasse o trabalho deles, mas porque aquela vida que eles tinham era uma vida egocêntrica. O que é que te prende? Será que você é uma pessoa egoísta? Que pensa como tem sido as suas orações? Quando você ora por você e pelos seus próximos, ou você ora por todas as pessoas que estão passando por necessidade, ou por aquele que você vê que não tem condições, que não é ligado a você? É hora de nós nos libertarmos do egoísmo, porque Jesus não era tolerante com o egoísmo. Mateus, um dos discípulos, a Bíblia registra que ele deixou a coletoria de impostos, um cargo político da época, para seguir Jesus. Jesus não se opunha a um cargo político, um cargo público em si mesmo. O que Jesus queria de Mateus é que ele abandonasse aquele modo de vida egoísta, que aquele cargo representava para Mateus. Talvez o trabalho para Mateus era mais principal, era prioridade na vida dele. Portanto, meu irmão, na sua e na minha vida, o eu precisa ser crucificado. Nós precisamos mortificar o nosso eu, os nossos desejos egoístas,
E Cristo deve ser entronizado. O trono é só de Deus. Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. E Jesus não divide o senhorio. Eu sempre comparo com isso. Talvez alguém pergunte para você, Deus é Senhor da sua vida? E você pode responder, Ele é Senhor de 99% da minha vida. Então Ele não é Senhor, porque Senhor é dono de tudo. Deus não é acionista majoritário da sua vida. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Não há espaço para dividir com outros valores. Jesus era intolerante com qualquer outro tipo de atitude, pois ele sabia que o egoísmo e o Espírito de Deus não podiam conviver. E eu termino com a terceira coisa que Jesus era intolerante. Então Jesus era intolerante com a hipocrisia, Jesus era intolerante com o egoísmo e Jesus era intolerante com o pecado. Pastor, mas os outros dois eram pecados também, são pecados, mas com outros pecados. Jesus era intolerante com o pecado. Preste bastante atenção, meu irmão. Às vezes nós cristãos, que nos dizemos cristãos, nós somos intolerantes com o pecador. Não confunda pecado com pecador. Jesus era tolerante com o pecador e intolerante com o pecado, porque o pecado escravizava aquelas pessoas. Não sei se você lembra aquela cena da mulher adúltera, quando aqueles iam apedrejar aquela mulher, Jesus se levanta e diz: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora. Então Jesus olha para aquela moça, aquela mulher, e olha nos olhos dela e diz assim: eu também não a condeno. Mas não fica só nessa frase. Ele diz assim: agora vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus era tolerante com a pecadora, mas era intolerante com a vida que ela tinha. Ele queria mudar, que a vida dela mudasse. Ele perdoou aquela mulher porque ele a amava, mas ele condenou o pecado porque o abominava aquele pecado. Deus sempre foi intolerante com o pecado. Aliás, foi o pecado que fez com que o povo de Israel foi subjugado e levado cativo lá no Antigo Testamento. Eles desobedeceram a Deus, não obedeceram às ordenanças de Deus, então veio o juízo de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 1, verso 16: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. É hora de despojar-se do pecado, abandonar o pecado, limpar as nossas vestes. Como justos, homens e mulheres, recuperem o bom senso e parem de pecar. 1 Coríntios 15, 34 diz isso. Isaías 55, 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Cristo era tão intolerante com o pecado que ele morreu na cruz para nos libertar das garras do pecado. João 3,16, o verso mais conhecido, e talvez o verso central da mensagem das Escrituras, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste bastante atenção nessa frase, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, você que me acompanha. Jesus te ama tanto que ele diz para você: venha como você está. Ele te recebe como você está. Mas ele te ama tanto, tanto, que quando você vem até ele, ele não quer que você permaneça como você está. Ele quer que você mude de vida. Abandone as práticas que desagradam a Deus. O pecado está na raiz dos problemas atuais que nós vivemos, meu irmão. Tudo que separa o ser humano de Deus, separa-o também do seu semelhante. Então, tudo que nos separa de Deus também nos separa do nosso próximo, das pessoas. O problema do mundo nunca será resolvido enquanto a questão do pecado não for solucionada. Não será resolvido.
E a cruz é a única solução de Deus para o pecado. A única. A cruz, anula e cancela para sempre o poder do pecado sobre todos que recebem as abençoadas boas novas de salvação de Jesus. Os guardas florestais, eles conhecem muito bem a importância da queimada no combate aos incêndios florestais. Nós vemos que todo ano entra em destaque, nesse período do ano daqui para frente, a questão das queimadas da Amazônia, né? Os guardas florestais, eles entendem muito bem a importância da queimada para combater o incêndio. Para impedir que uma área seja atingida pelo incêndio, eles queimam todas as árvores e todos os arbustos até uma distância segura. E quando o incêndio chega àquela área que já foi queimada por eles, o incêndio não pode mais avançar e tudo que se encontra depois daquela área está salvo das chamas. Fogo se combate com fogo. O Calvário de Cristo foi uma luta colossal de fogo contra fogo. Ao tomar sobre si os nossos pecados, Jesus permitiu que o fogo do juízo do pecado, da condenação, caísse sobre ele. A área ao redor da cruz tornou-se um refúgio para todos escaparem do juízo do pecado. Toda vez que eu leio o texto de Isaías capítulo 53, 4 e 6, eu me emociono, porque Isaías profetizou a respeito do ministério de Jesus. Centenas de anos antes de Jesus vir. Ele disse assim, Isaías 53, 4 a 6, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus foi tão intolerante com o pecado que ele se entregou na cruz, para te livrar disso, meu querido, minha querida, para me livrar. Ocupe o seu lugar com ele na cruz, fique perto da cruz, entregue a sua vida àquele que o redimiu na cruz, e o fogo do juízo do pecado jamais te alcançará. Deus é intolerante com o pecado, essa intolerância enviou seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça. E a implicação óbvia desse versículo é que todo aquele que se recusa a crer estará eternamente perdido. Meu desafio para você, meu apelo para você, é que você vá até Jesus hoje, enquanto o Espírito Santo está queimando, falando, tocando o seu coração. Não dá para você vir à frente hoje aqui se eu fizer esse apelo. Mas aí na sua casa, se você sentir seu coração tocado para vir até Jesus, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de se render aos pés de Jesus. Termino com uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, a respeito desse tema: desde a queda dos muros de Berlim, em 1989, é que deixamos a modernidade e entramos na pós-modernidade. O tripé que sustenta a pós-modernidade é a pluralização, a privatização e a secularização. No tempo pós-moderno, as pessoas não acreditam em verdades absolutas. Cada uma tem a sua própria verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mesmo que essas verdades sejam opostas e conflitantes, não importa. Esse é um mundo plural com muitas ideias, religiões, filosofias.
porque as escolhas são pessoais e privativas, ficamos com a nossa verdade e não queremos ser incomodados. Por isso, ainda continua Hernandes Dias Lopes, a virtude que mais se espera hoje, no mundo que nós vivemos, eles esperam, é a tolerância. A única intolerância é com a verdade absoluta. Nós, cristãos, cremos em verdades absolutas. Defendemos verdades absolutas. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. A sua palavra é a verdade. Existe o certo e o errado. Existe o bem e o mal. Existe a luz e as trevas. Existe o céu e o inferno. Nós precisamos ter coragem para nos posicionar como cristãos. Não abrir mão das nossas convicções. Opinião nós podemos mudar, mas convicção a gente leva até ao nosso dia que Deus nos levar. Não abra mão das suas convicções. Nós cremos num Deus que não muda. Nós cremos em verdades que não mudam. O céu e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Venha até a cruz. Venha até Jesus. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ela diz exatamente isso, no que nós cremos. Talvez a grande maioria de vocês saiba o credo apostólico. E essa música é baseada nos valores do credo apostólico. Jesus está desafiando você, venha até Ele, se renda até Ele, se entregue a Jesus. Hoje é o dia aceitável de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, o Senhor que sonda o coração de cada pessoa que ouviu essa palavra, o Senhor que sonda o meu coração. O Senhor sabe, Senhor, que é um desafio para nós cristãos nos livrarmos da hipocrisia, do egoísmo, do pecado, porque dentro de nós convive duas naturezas, a natureza do antigo, do velho homem, do pecado, e a natureza do novo homem, do novo nascimento. Nos ajuda, Senhor, nessa batalha, nesse conflito, a fazermos, a lutarmos e a vencermos a hipocrisia, a sermos coerentes com o que falamos, vivemos o que falamos. Nos ajuda a nos libertar do egoísmo, Senhor, que a gente pense mais nos outros e coloque Deus em primeiro lugar, que a gente seja altruísta, entregue a nossa vida ao senhorio do Senhor, e que a gente se livre dessa vida que desagrada ao Senhor, daqueles pecados que não agradam ao Senhor. Nos ajuda a nos libertar disto, daqueles calcanhares de Aquiles, daquelas fraquezas que muitas vezes nos fazem tropeçar. Ouça o clamor de cada pessoa que está colocando-se diante do Senhor nessa noite. Muda, transforma essas vidas, transforma a minha vida a cada dia, e que a cada dia mais a gente esteja diante do Senhor, da Tua presença, e seja recebido na glória como servo bom e aprovado, fiel e aprovado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Cante comigo essa canção se você conhece. Se não, você escute, preste atenção na letra desta música. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto
creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Espero, meu irmão e minha irmã, que você de fato creia como nós cantamos. Se essa canção foi a sua oração hoje, se você crê de fato em Jesus como seu Senhor e Salvador, siga em frente. Deus vai mudar cada área da sua vida se você entregar sua vida totalmente nas mãos dele. O senhorio deixe para ele, deixa ele tomar conta, em nome de Jesus. Para terminar esse tempo de culto, há 2 dias atrás a nossa igreja nacional, a Igreja Presbiteriana Independente, completou mais um ano de organização. Já são 117 anos de existência. Lá em 1903, no dia 31 de julho, pastores e presbíteros iniciaram a Igreja Presbiteriana Independente em São Paulo, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira e outros pastores e presbíteros, e de lá para frente a nossa igreja se espalhou pelo Brasil, alcançou os estados e chegou até a nossa cidade. Deus seja louvado pela nossa igreja. A nossa igreja tem uma história de luta, de valores. Teve um início, a nossa denominação em 1903, mas a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, teve um início lá na Escócia com John Knox. É uma igreja que sabe o que ela crê, que tem valores firmados nas Escrituras, que zela pelo valor ou pela palavra e reconhece a palavra como inerrante, infalível, imutável. Reconhece a palavra como única palavra de Deus, como a palavra de Deus. Tem como lema só a Escritura,
só a fé, só a Deus a glória, só a Cristo. É hora, Senhor, é hora você, meu irmão, minha irmã, de louvar a Deus pela denominação a qual você faz parte. Nós não idolatramos a nossa denominação, mas nós louvamos a Deus por fazer parte de uma igreja que leva a sério as Escrituras e busca andar segundo as Escrituras. E, portanto, vamos cantar o hino oficial da nossa igreja. Você pode cantar na sua casa. O hino oficial da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana Independente, é o hino O Pendão Real. E nós vamos cantar esse hino para terminar esse momento. E que Deus seja louvado. Senhor, nós te agradecemos pela nossa denominação. Nós te agradecemos pela Igreja Presbiteriana Independente, a qual o Senhor me colocou como pastor de uma igreja local. Te agradeço e oro por cada pastor e pastora dessa denominação que tem enfrentado os desafios do ministério em regiões das mais variadas possíveis. Agradeço também por cada presbítero e presbítera da nossa denominação, pelos irmãos do conselho da nossa igreja também, que no dia de hoje, no dia 1, no dia de ontem, nós comemoramos o dia do presbítero e da presbítera. Eu te louvo por homens e mulheres que estão ao lado dos pastores, nos conselhos das igrejas, apoiando o crescimento do evangelho, o andar da igreja. Te louvo pelos irmãos e irmãs que fazem parte do conselho da nossa igreja aqui, que a tua bênção esteja sobre a vida do Marcos, da Aline, do Ricardo, do Pedro, da Marlene, que toda sorte de bênção esteja também sobre os nossos presbíteros em disponibilidade. Eu te louvo pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, por fazer parte dessa igreja que leva a Deus e a palavra a sério, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam sobre todos nós e sobre todos nós permaneça. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus. Bem alto erguei
o seu pendão, firme sempre até